Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Chegamos à leitura 32 desta nossa jornada bíblica IBPP 2024, 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa leitura panorâmica das Sagradas Escrituras, tendo como guia de viagem a Bíblia de Estudo Facilitado, publicada pela editora Mundo Cristão, com as suas dinâmicas notas de estudo de Philip Yancey e Tim Stafford, jornalistas estadunidenses com várias publicações, especialmente Yancey, que é muito conhecido aqui pelo público brasileiro, pelas suas dezenas de livros publicados. Levítico 19 é a nossa leitura de hoje, quando vamos aqui ter uma amostra das leis de Israel, leis justas, leis santas, leis que sintetizam, que procuram levar o povo a imitar, a se inspirar na santidade de Deus, nos seus relacionamentos, nos seus procedimentos diários. Biblioteca da Legislação Nacional é o tema da nossa reflexão de hoje. Vamos à leitura? Levítico 19. Diversas leis. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Esse é o tema recorrente de Levítico, já dissemos isso ontem, na nossa leitura. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus Shabats. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Percebam, irmãos, que é uma espécie de uma assinatura. Deus dá o regulamento e assina, deixando bem claro que ele é o autor desses regulamentos. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Isso aqui já é uma referência profética à ressurreição de Cristo, irmãos. Terceiro dia. Salmo 16, versículo 10, é devidamente aplicado pelo apóstolo Pedro no seu sermão no dia de Pentecostes, em Atos 2, trata sobre isso, referindo-se à ressurreição de Cristo. Quem a comer no terceiro dia, sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as vinhas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Uma forma de bem-estar. Isso aqui é uma notinha que Yancey e Stafford propõem para nós, desses versículos 9 e 10. Eles dizem assim: a lei de Deus era insistentemente preocupada com o bem-estar dos pobres. A colheita diária deveria ser realizada de modo que os pobres e estrangeiros pudessem recolher o seu sustento sozinhos. A razão para tal preocupação é clara. Devemos imitar o caráter santo de Deus, como vem sendo falado desde o versículo 2, que se importa com o pobre, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, está no versículo 18, que vamos ler daqui a pouco,
e que é o segundo grande mandamento, segundo Jesus ensinou. E a gente se lembra de Ruth, a moabita, né? Quando ela retorna com a sua sogra, Noemi, para Belém, ela é uma estrangeira e uma estrangeira numa situação pobre, porque ela é viúva, e cuidando da sua sogra, que retorna para sua terra natal, Belém. Antes ela era próspera, mas agora está empobrecida, viúva também. Então, ali nós temos o caso duplo de uma estrangeira e pobre. E ela ia às fazendas da região para recolher espigas no chão, né, para levar para casa. E havia uma fazenda em especial onde ela sempre conseguia achar, que era a fazenda de Boaz. Boaz, então, era um homem justo, irmãos, seguidor da lei de Moisés, porque ele fazia questão de cumprir esse mandamento do versículo 9 e 10. Ele não cultivava até a última espiga, ele deixava algumas para trás, até de propósito, para ter como servir aos que não tinham, aos que nada tinham, né? Interessante demais, né? A lei de Moisés. Continuando, versículo 11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de semente na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Essas últimas aqui do versículo 19 são regras muito estranhas para nós, né? Sociedade moderna, porque soam estranho, né? Não parece algo assim tão significante, né? E algo que possa a gente ter aqui uma explicação do porquê faziam isso. Muitos estudiosos acham que era por questões de magia, eram práticas de magia, tá? Que os adoradores dos outros deuses, né, praticavam, e os irmãos vão perceber várias leis aqui em Levítico que dão essa impressão, né? Deus já estava preparando o seu povo antes de chegar em Canaã para o que eles iam encontrar lá. E o interessante, né? Interessante, mas digo pior, é que ao entrar lá em Canaã, mesmo vendo essas práticas, eles acabaram seguindo-as, desobedecendo ao Senhor, e sofreram as consequências. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. Então o homem se aproveitou da situação dela ser escrava, né? Isso que ele está querendo dizer. O homem, porém, trará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, um carneiro como oferta pela sua culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado.
Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, é que vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui é interessante que quando se observa hoje, aí a gente pode observar, né? Quando a gente observa hoje as regras modernas de agricultura, né? As pesquisas mostram que deixar as árvores frutíferas ter um processo natural de desenvolvimento, né? Terem as suas florações e frutificações por um tempo, né? Sem tocar naquele pé, sem apenas mantendo-o protegido, contribui muito mais para a sua longevidade e sua saúde, né? Deus sabia das coisas, era o Criador, né? Todas as coisas. Não comam nada com sangue. Isso é melhor desenvolvido no capítulo 17 e aponta também, tá, irmãos, para o sangue de Cristo, tá, derramado por nós na cruz. Tem uma significação, né? Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria, bem claro aqui. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Práticas também daquela época entre os pagãos. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Tá? Tatuagens eram muito praticadas entre os pagãos daquela época, né? E Deus então proíbe que seu povo faça esse tipo de coisa, né? Hoje a gente observa, né, tatuagens sendo usadas à torta e direito, né? E infelizmente muitas desses desenhos de tatuagens estão para lá de pagãos, né? Mas paremos por aqui, que cada um considere, né, essa situação fazendo a devida adequação cultural. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. E a prostituição estava muito ligada às práticas pagãs também. Guardem os meus Shabats e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O rei Saul caiu nessa prática aqui, né, e foi por Deus castigado por isso, conforme é testemunhado lá em 1 Crônicas, né? Se bem que naquela prática ali, Deus tratou, né, de surpreender Saul, né, fazendo com que Samuel aparecesse para ele, né? Como a gente pode observar lá no texto. 1 Samuel 28. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos
e a todas as minhas leis, e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Biblioteca da legislação nacional, separando Israel de seus vizinhos. Esta é a reflexão proposta por Yancey e Stafford. Eles destacam aqui o versículo 3 do capítulo 18. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. As leis dos Estados Unidos encheriam uma biblioteca. Lembram os irmãos que Yancey e Stafford são estadunidenses, então toda vez que eles fazem alguma referência cultural aqui é ao seu país, né? Índices elaborados orientam advogados para onde recorrer quando lidam com algum caso específico. Destacando que aqui no Brasil não é diferente, né? Porque são muitas as leis aqui, né, no nosso país também. É praticamente impossível conhecer mesmo que uma fração de todas as leis federais, estaduais e municipais. No Brasil é igual, né, irmãos? Idêntico. Se as leis do Antigo Testamento, registradas em Levítico e Êxodo, Números, Deuteronômio, parecem maçantes e prolixas, tenha algo em mente. Estas leis, pouco mais de 600 no total, formavam, tanto quanto sabemos, a legislação inteira da nação de Israel. Suas características mais marcantes para um advogado são a brevidade e a simplicidade. Não é preciso cursar uma faculdade de direito para entender essas leis aqui de Moisés. As leis não são alistadas em ordem específica. Uma lei contra a feitiçaria é seguida por uma lei contra corte de cabelo impróprio, que é seguida por uma lei contra tatuagens, que por sua vez é seguida por uma lei contra prostituir a filha. Essa mistura revela uma característica importante da mentalidade das pessoas do Antigo Testamento. A vida não é analisada em compartimentos separados, mas é visualizada como um todo. Para os israelitas, a separação entre igreja e Estado não existia. Cada aspecto da vida, política, vida familiar, alimentação, economia, ética, moral, diziam respeito a Deus. Mesmo os 10 mandamentos, que já pudemos aqui ler em Êxodo 20, mostram isso, pois incluíam leis acerca do nosso relacionamento com Deus, a primeira tábua, tá, dos 4 primeiros mandamentos, e com o nosso próximo, os outros 6 mandamentos da segunda tábua. Os 2 tópicos não podem ser separados. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Características marcantes. Em comparação com as leis de outras nações da época, o Antigo Testamento promoveu um avanço considerável. Tanto é que essas leis influenciaram fortemente a legislação dos nossos dias. Eis algumas de suas características marcantes. Primeiro, indivíduos eram mais importantes do que propriedades. Por exemplo, jamais havia pena de morte para um crime contra a propriedade de alguém. Além disso, escravos eram tratados como seres humanos, não como bens. Isso não acontecia em muitos outros códigos legais da época. Por exemplo, irmãos, quando a gente leu aqui no 20, né, do capítulo 19, se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem. Então as escravas podiam se casar, podiam ser noivas de um cidadão comum, o que significaria ser libertada, né, quando se casasse. Então é algo realmente um avanço em relação às outras leis da época. Segundo, não havia sistema de classes. Em vários países da antiguidade, tratava-se um nobre de forma bem diferente de um plebeu. Não era assim em Israel. Todos estavam no mesmo nível diante da lei. Mesmo um estrangeiro possuía direitos claramente definidos. Terceiro,
a punição se adequava ao crime. Não se permitia nenhuma punição cruel e incomum. O conceito de olho por olho, né, capítulo 24, verso 20, por exemplo, de Levítico, garantia que não houvesse privilégios na pena de um crime, ao mesmo tempo em que limitava a vingança, tá? Era justa retribuição e não tipo feriu meu olho, eu tenho direito de matar, né? Por exemplo. Quarto, a sexualidade era importante. Na maioria dos países, a lei dava pouca importância caso alguém dormisse com a esposa do vizinho. Em Israel, a imoralidade sexual recebia tratamento severo. Em quinto lugar, o pobre e o fraco recebiam proteção. Disposições específicas protegiam seus direitos em relação aos ricos e poderosos. As políticas de bem-estar lhes proporcionavam uma maneira de sobreviver, tais como o direito de recolher espigas no campo, que a gente leu no 19, 9 e 10, né? Os versículos 13, 14, 32, 33 do capítulo 19, Deus ali deu proteção a vários grupos que eram incapazes de se defender. Idosos, cegos, surdos, né? Os irmãos puderam ver ali, né? E em sexto lugar, atitudes, bem como ações, importavam. Por exemplo, Levítico 19, 18 contém a famosa lei: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Viver conforme a letra da lei não bastava. As leis visavam desenvolver relacionamentos amorosos. Tanto as ações como atitudes eram importantes, designados para ser diferentes. Embora não entendamos as razões de algumas leis, muitas podem ter sido designadas apenas para manter os israelitas diferentes dos seus vizinhos pagãos, como eu comentei enquanto lia com os irmãos, né? O seu impacto geral é evidente. Essas regras foram criadas para formar uma nação de gente compassiva, consistente e justa. Exigem que cada pessoa haja de modo positivo e amoroso para com o seu próximo, e em especial para com os carentes. O motivo? Deus vivia no meio deles. Uma vez que Deus é tanto justo quanto misericordioso, o seu povo também deve ser. Questões de vida para a gente pensar. Todo mundo vive de acordo com um código. Será que o seu livro de normas mostra tanta preocupação para com os pobres e indefesos quanto o de Levítico? Algo para a gente parar, para pensar. Será que nossas leis hoje elas são preocupadas com todas as classes sociais? Né? Isso é algo que a gente deve realmente sempre levar em consideração. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, bendito seja o teu nome, tu és Deus santo, santo, santo. E ao lermos aqui as tuas leis, as leis que o Senhor estabeleceu para o teu povo, a gente percebe, ó Deus, o quanto a tua justiça se opera na misericórdia, o quanto o Senhor valoriza que vivamos de um modo ao mesmo tempo justo, severo para com o cumprimento das regras, no entanto, misericordioso, compassivo, pensando nas necessidades específicas, principalmente dos mais carentes e indefesos. Ah, Senhor, ajuda-nos a desenvolver em nosso viver diário um código de regras, um código de normas dessa natureza, que não haja em nós nenhuma dificuldade de favorecer a todas as classes sociais, a não fazer nenhum tipo de distinção ou acepção de pessoas. Abençoa o nosso país, para que leis justas sejam criadas e que elas sejam levadas a pleno cumprimento,
e que quando faltar isso no país, seja em quem estabelece as leis, ou em quem as executa, ou em quem as deve cumprir, que é o próprio povo, que não falte no teu povo, na tua igreja, porque isso é ser sal da terra e luz do mundo. Era o que o Senhor esperava de Israel, e é o que o Senhor espera do teu novo Israel, a igreja. Ajuda-nos a andar assim, para que sejamos assim, ó Deus, propagadores da sua santidade ao mundo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Prossiga firme aí na leitura. Na leitura de amanhã, Levítico 23, vamos falar de celebração a Deus, as festas santas de Israel e a mensagem significativa que elas têm a passar para nós. Até a próxima leitura. Deus abençoe a vida de todos. Amém.